Bom, gente, seja bem-vindo aí à nossa primeira, vamos botar assim, aula prática, né, dos conceitos que a gente vai aprender aqui no nosso curso de Introdução à Programação, nosso curso de Programação Básica. A gente vai trabalhar com a linguagem C e os seus principais aspectos, né? A gente tem aqui já um script pronto, né? Um programa em C já criado, que você vai ter acesso aí para poder utilizar no seu computador. E basicamente, começando aqui com as bibliotecas que a gente vai utilizar, são as bibliotecas básicas, as funções básicas do C, o nosso método principal. E uma coisa nova aqui que você vai ter que aprender a utilizar muito com a sua carreira de programador, que são os comentários. Os comentários, eles são basicamente um pedaço de código onde você comenta o que você está fazendo, você diz mais ou menos o que você está criando, para então o compilador não executar isso aqui. Ou seja, eu escrevi esse texto e o compilador vai ignorar. Comentário a gente cria de duas formas. Primeiro é essa, colocando duas vezes a barra. Aí você vê que até muda de cor aqui no CodeBlocks, praticamente qualquer compilador vai fazer essa alteração e aqui vai ser ignorado. E tem outro jeito, às vezes você precisa comentar várias linhas, você põe barra, asterisco e depois fecha com outro asterisco, depois barra. Não interessa quantas linhas, tudo que tiver aqui dentro vai virar um comentário também, ok? Estou explicando isso aqui agora porque a gente vai usar isso extensivamente durante todo o curso, tá? E você também vai precisar aprender a fazer isso. E hoje a gente vai aprender sobre os tipos de dados na prática, né? Que a gente vai trabalhar e que a gente vai criar basicamente no nosso dia a dia. Então aqui a gente vai começando com as variáveis. O que é uma variável? Como é que a gente trabalha com uma variável? A variável é basicamente um pedaço da memória do computador em que a gente vai trabalhar com nomes, números e tudo mais. Vamos dar dados para o computador poder trabalhar no nosso programa. A declaração funciona da seguinte forma: a gente dá o tipo de dado dessa variável, depois a gente traz o nome da variável e a gente traz o símbolo de igual, que é a inicialização, o valor que ela vai receber. Então aqui, por exemplo, eu estou criando uma variável do tipo inteiro com o nome idade e inicializando essa variável do tipo inteiro como 0, tá? Você não é obrigado a inicializar, como por exemplo, eu estou colocando aqui outras duas variáveis, uma float e uma inteira também, com valores aí que não foram automaticamente inicializadas. Lógico, se você tentar trabalhar com um dado que você não deu nenhum valor, o computador vai pegar qualquer lixo de memória, porque é algo elétrico, está dentro ali da placa, né, de memória RAM, vai pegar um valor aleatório que tiver lá, ok? Então a gente tem aqui os vários tipos, como int, float, char, pode também colocar depois o double, né? A gente pode trabalhar com isso. E basicamente do que está funcionando, eu estou criando essas 5 variáveis, né? E estou mandando aqui imprimir elas. E olha só, a gente vai aprender isso mais para frente, mas basicamente na função printf, que é o que vai trazer a mensagem para o nosso console, a gente pode fazer o seguinte: no momento que a gente abre as aspas para colocar aí o texto que vai ser impresso, a gente pode colocar alguns símbolos especiais, que são o %d, que vai ser trocado por um valor inteiro, o %f, que vai ser trocado por um ponto flutuante, ou double, e o %c, que basicamente vai trazer aí pra gente um caractere. Depois que terminar as aspas, eu ponho vírgula e as variáveis que vão substituir esse valor aqui. Entendeu? E eles funcionam exatamente na ordem que a gente colocar. Aqui a gente vai compilar e rodar o nosso programa. Se eu fizer isso agora, basicamente o que eu vou ter é o valor que eu coloquei aqui primeiro, uma entidade 0, o float nota 3.2 e o resposta, que é um S maiúsculo, ok? Vai ter essa substituição. Bem simples, bem tranquilo, né, para a gente começar. Mas a gente também pode falar de jeitos errados, né, de iniciar a nossa variável. Em geral, a gente vai ter problemas quando a gente tentar iniciar uma variável com um número ou então com uma letra maiúscula. No caso da letra maiúscula, a gente não vai exatamente ter aí um erro de compilação. O programa vai rodar normal. A questão é que a gente não utiliza as letras maiúsculas no C para qualquer coisa, tá? A gente vai usar, como a gente vai ver na próxima aula, para constantes, ou seja, são não variáveis, mas um nome que você dá para um valor fixo, e também para as structs, né? As linguagens de orientação a objetos, a gente dá esse nome para as classes e objetos, mas o C não é, entenda isso, o C, diferente do C++, Java, Python e várias outras linguagens, não é uma linguagem orientada a objetos, ok?
Então aqui, utilizar caracteres especiais, a gente não deve utilizar caracteres especiais no nome da variável e nem palavras reservadas. Vou dar um exemplo aqui, eu vou descomentar um aluno. Ou seja, ao invés de eu botar aluno 1, eu quis botar iniciar com número. Você pode ver que ao invés de estar preto como deveria estar aí as variáveis no geral, a gente está com ele rosa. Ou seja, a gente está dizendo que é um dado. Isso vai dar problema. O que acontece se eu tentar rodar? Eu vou receber aqui uma mensagem de erro, ok? E o programa simplesmente não compila. Outro jeito aqui é eu botar um maiúsculo. Como você vai ver, vai estar tudo preto e vai rodar normal. A gente não vai ter problemas, mas eu te falei, não é usual. Por exemplo, aqui, float preço com C cedilha. Vai rodar, mas a gente não deve usar caracteres especiais, principalmente porque caracteres como, por exemplo, a exclamação, interrogação e tudo mais vão dar problemas. O C cedilha, ele não é bem-vindo nessa linguagem, ela não é uma linguagem que não tem muito suporte para os algarismos e alfabeto que a gente usa aqui no latim, no português e tudo mais. E aqui a gente tem, por exemplo, uma palavra reservada, que é o long. O long ele serve para aumentar a quantidade de bytes que você pode usar numa variável, como por exemplo aqui, long int. A gente aumenta aí o número de bytes, praticamente dobra, então você pode botar um valor bem maior. Aqui a gente botar um float long, a gente não consegue criar uma variável. Por quê? Porque basicamente o que a gente está fazendo é tentar usar uma palavra reservada pelo compilador, por isso a gente vai ter problemas aí. Mas em geral, o que acontece também, vamos fazer um teste. Se a gente tentar imprimir, lembra que a gente colocou aquelas variáveis sem valor lá na frente? O que acontece se a gente tentar dar um printf nelas? Olha só, a gente recebe um valor que está com lixo, né, de memória. Um veio com 0, tudo mais. Só para a gente também aprender, no caso de valores de ponto flutuante, ou seja, a gente vai ter um 0, alguma coisa, a gente pode facilitar essa visualização. Como? Eu posso, por exemplo, botar um ponto 1 e dizer que eu quero ver o valor, vamos botar um valor aqui para a variável valor de 3.253. Mas o que interessa para mim é o primeiro valor só da casa. Então eu ponho ponto 1, vai me mostrar até o primeiro índice aqui. Vou botar a quantidade só para a gente não receber um valor maluco como 0. E olha só, 3.3. Se eu mudar aqui para 2, é bom você já se acostumar com isso, eu vou ter o 3.25. O 3 eu vou ter aí 3.253. E se eu posso ainda botar 4, 6 para dar vários casos depois do 0. Só que lógico, a gente não declarou, então vai dar algum problema. É basicamente assim que a gente vai trabalhar com as nossas variáveis, né? E essas serão as estruturas que vão receber os dados que a gente vai trabalhar no nosso programa. Então por hoje é isso, a gente vai para a próxima aula aprender um pouquinho mais de conceitos importantes para a gente criar os nossos programas. Um abraço e até a próxima.